Boa tarde e bem-vindos ao podcast Embracing Agile. Neste espaço, vamos falar sobre conteúdos de valor relacionados com a filosofia Agile e as metodologias ágeis e os benefícios da sua implementação nas organizações. Eu sou a Sara Alvarez e hoje estou acompanhada de um convidado muito especial, o David Bernardo. David é o fundador da Leads Adventures, uma empresa que ajuda seus clientes com suas necessidades de transformação digital. Ele também é professor de estratégia e transformação digital na Nova Business School na Europa. É jornalista e colaborador da revista de negócios Forbes e CNN. O David é especialista em estratégia e transformação, e-commerce e business, usabilidade, experiência do usuário e desenvolvimento de negócios. David Bernardo. Bem, antes de mais nada, muito obrigada, David, por se juntar a nós neste podcast. Obrigado, Sara, é um prazer. E no podcast de hoje, com David, falaremos sobre o foco no cliente, ou a Customer Centricity do que todo mundo fala, que é algo que não tenha nascido com a Agile, mas é um dos pontos fundamentais da metodologia. E agora, todas as empresas, ao menos, falam sobre ela, mesmo que não a apliquem de forma tão profunda, bem-sucedida, como as bem conhecidas Amazon, Virgin, Tesla ou mesmo Disney. O foco no cliente é uma mentalidade, é uma forma de fazer negócios que está baseada em colocar o cliente em primeiro lugar e no centro da empresa para proporcionar uma experiência positiva e construir relacionamentos de longo prazo. Um dos principais objetivos da Agile é fornecer valor ao cliente e conseguir que seja primordial ter o cliente no centro do nosso negócio e entender a sua realidade. Para isso, projetar uma experiência de acordo com as necessidades e obter feedback para melhorar constantemente. E algumas das melhores práticas para ser uma empresa, uma organização centrada no cliente são as seguintes. É importante se concentrar nas necessidades, os desejos dos clientes e desenvolver os produtos ou serviços em torno deles. Também é essencial ficar de uma maneira apaixonada e obcecada com o cliente final, com o usuário. E também conseguir uma personalização para cada um dos usuários em cada uma das interações. E bom, agora vamos falar com a David, que eu gostaria de saber, David, em sua experiência, por que você acha que as organizações precisam cada vez mais de ficar focadas no cliente? Eu acho que a razão os clientes são o sangue da empresa, são a razão de viver da empresa. Então, e o que acontece é que muitas empresas, com o tempo, esqueceram dos clientes. Então, se focam nos processos, se focam no que tem que fazer e elas vão esquecer o que deu o sucesso delas no passado. Então, é assim, quando uma empresa nasce, quando você está criando uma nova empresa, basicamente você está identificando uma necessidade de um cliente que você vai cumprir ou apoiar essa necessidade melhor que a concorrência ou que as outras empresas do mercado. Então, uma empresa quando nasce só funciona se é focada no cliente. O que acontece? Ao longo do tempo, as empresas começam a crescer, começam a desenvolver processos, burocracia, um conjunto de coisas que são muito necessárias para o crescimento, mas o que acontece para elas é que, a um certo ponto, já estão fazendo o mesmo, esqueceram do objetivo final, que é a satisfação do cliente. Quando isso acontece, o que começa a acontecer é que as empresas passam a perder o respeito e o carinho do cliente. E a gente vê, e é por isso que a maioria das empresas acabam por morrer no final, é porque deixaram de ser relevantes para o cliente. E normalmente, quando vem uma empresa que consegue ser mais focada no cliente, resolver a necessidade do cliente melhor que as anteriores,
essa empresa, se souber implementar, vai triunfar. Então, no final, as empresas precisam ser focadas porque foi pela razão que elas nasceram e a razão que vai fazer elas bem-sucedidas. A não ser que sejam, tipo, o governo que vai cobrar impostos e aí você tem que fazer sim ou sim. Mas até nesse caso você tem que estar focado no cliente, porque senão não vão votar em você da próxima vez. E depois há aqui uma coisa que eu acho muito importante, porque todo mundo fala de transformação digital, você falou de transformação digital no início, falou de agile, tudo, mas eu acho que o que está acontecendo, e a gente fala muito isso com os nossos clientes, não é tanto uma transformação digital que está acontecendo. O digital já está em tudo. Então é assim, sim, você tem que fazer o seu site, você tem que fazer digitalização, automatização, inteligência artificial, todos esses buzzwords. Mas no final, o que a gente está vendo os grandes modelos inovadores acontecer hoje em dia é uma transformação mais que digital e que é completamente suportada por esse foco no cliente. O que é que eu quero dizer? Eu vou te dar o exemplo, por exemplo, de Revolut, ou na América Latina, Nubank, que são fintechs. O que é que elas foram fazer? Tem instituições que quase ninguém gosta. Linhas aéreas, seguradoras, bancos, que normalmente têm problemas de Net Promoting Score e tudo. Por quê? E há vários que já estão começando a mudar. Por quê? Porque, por exemplo, você quer lançar um novo cartão de crédito. Então, é assim, em vez de você ver o mercado, o que você faz não, a gente tem essas leis, a gente tem essas regras, e temos esse departamento de marketing e temos tudo isso aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer é montar um cartão de crédito que para a maioria das pessoas não serve. Mas depois a gente vai empurrar e forçar o cliente com essa solução. O que é que as novas startups e as fintechs e todas essas empresas estão fazendo? Felizmente, já vários bancos, por exemplo, estão fazendo isso. Não, é assim, eu quero entender o que é que o cliente necessita. Por exemplo, o Revolut identificou um nicho muito específico de pessoas que viajam, de pessoas que necessitam de ter uma solução completamente digital, porque não querem estar de ir na sucursal, de ir no balcão, nada. E então desenvolver um cartão em que não tem comissão de câmbio, que não tem tipo taxa de viagem e que basicamente funciona tudo por um app. Então o que eles fizeram foi identificaram a necessidade, criaram o Customer Journey ali, que é muito importante. Depois, o que eles fizeram foi criaram o produto e o serviço para cumprir com esse Customer Journey e depois, já ter esse produto criado, foram desenvolver a organização. Então, fizeram entender o cliente, desenvolvimento do produto e depois, fase 3, criar a organização para poder dar esse produto. As grandes empresas e muitas empresas tradicionais, o que estão fazendo é o contrário. Tem uma organização, essa organização produz produtos que forçam ao cliente. Então, aí o foco no cliente é exatamente isso. Entender o que o cliente necessita e dar exatamente o que o cliente necessita. Quem não faz isso vai estar dando ao cliente um produto que não é exatamente o que ele quer. Quando você não tem essa capacidade de dar o que o cliente quer, o que acontece é exatamente... começa a haver uma degradação da qualidade da satisfação do cliente. E com isso, no período seguinte, passam que as empresas veem alguém que é melhor nisso e acabam essas empresas que são melhores por tomar o lugar. Agora, como você fala também, muitas empresas falam nisso, porque é óbvio no final, assim, o foco no cliente é óbvio que todo mundo fala, mas na realidade a maioria das empresas não está fazendo, esqueceu. Falam nas reuniões internas, falam para fora, comunicam isso, mas há casos, como a gente sabe, que aí está o chato do cliente. Meu cliente não sabe. Não, não é que o cliente tem sempre razão, que também não é verdade, mas o cliente, na maioria das vezes, tem razão. Então, e as empresas não podem tomar o cliente como inimigo, porque quando isso acontece, o cliente não está cumprindo com o que eu acho que deve ser. Acontece que normalmente é o princípio do fim das empresas.
David, como você acha que as organizações tradicionais, que elas não nasceram digitais, que elas não nasceram com um foco tão forte no cliente, como que elas podem se beneficiar da aplicação desta nova abordagem, de implementar o foco no cliente? Eu acho que esse foco no cliente elas já deveriam de ter. Normalmente, se pelo menos no início não tinham, muitas vezes o que acontece é que perdem pelo caminho, como a gente estava falando. Mas elas vão beneficiar muito, porque assim, basicamente assim, o cliente é o sangue do negócio, dá vida ao negócio. Se o cliente está mais satisfeito, o que é que vai acontecer? O cliente vai comprar mais, vai recomendar mais e o negócio vai ser melhor. Então, é assim, para além disso, com as novas tecnologias, você consegue ter uma melhora do que a gente estava falando, da experiência do usuário, da usabilidade de tudo, uma melhora da satisfação. É assim, muitas vezes você consegue automatizar processos e com isso tem uma poupança de custos importante e relevante. Então, no final, elas acabam por poder beneficiar muito. Agora, é assim, a questão é por que é que não fazem? E essa parte é muito importante. Se tem todos esses benefícios, por quê? Muitas vezes por uma questão de zona de conforto. Porque assim, você tem que sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto não é confortável. Por isso se chama zona de desconforto. Então, o que acontece é que as empresas têm medo à inovação e muitas vezes porque agendas pessoais. E agendas pessoais, eu não falo isso de uma forma negativa, como corrupção ou alguma coisa. Não, é assim, quando as pessoas não sabem, as pessoas têm medo que não sabem. Então, quando as pessoas veem algo que não sabem, o que acontece é, olha, eu não entendo de e-commerce. Então a gente não precisa de e-commerce. Mas, ok, não, é assim, deixa eu te explicar do que é. Não tem problema, é normal que você não saiba, você é ótimo no que faz, eu vou te formar para você entender o que é, juntar isso e fazer o melhor para o seu negócio, e com isso aí você já pode depois tocar isso. Então, quando os principais fatores humanos, né, em alguns questionários que a gente fez na Leads, são os principais fatores de não mudança são humanos, que é a falta de apoio dos executivos e a falta de conhecimento sobre os temas. E o outro é medo à mudança. Então, quando você trabalha sobre esses três, as empresas, todas as empresas vão beneficiar muito disso. Ótimo, David. Olha, você falou de algo que acho que é muito interessante. Eu espero que sim, porque se tive todo esse tempo falando e não falei nada de interessante, é um problema. Bom, falou bastantes coisas interessantes, mas eu queria fazer foco no fato que você comentou que no início, no nascimento, ou menos, de cada empresa, ela tem que estar focada no cliente, né? Elas têm que ser inovadoras, mas a realidade é que muitas delas esquecem. Então, também, o que pode ser a customer centricity é que as empresas lembrem o que fez elas ser inovadoras no início e o que fez elas nascer. Exatamente. Esse ponto é super importante. Eu falo muitas vezes, a gente trabalha com vários grupos familiares grandes e das coisas que a gente fala com eles normalmente é falar isso, é assim, mas desculpa, como é que a sua família lançou esse negócio? Foi não tomando risco? Foi fazendo as mesmas coisas? Como é que você ganhou dimensão? Você ganhou dimensão por dar um serviço melhor, procurar uma oportunidade, tomar esse risco, essa aventura. Se você esqueceu isso e hoje em dia é que eu sou muito grande, então eu vou fazer as coisas como são, não quero tomar risco. E a outra coisa que é muito importante é você ter os KPIs, os indicadores de performance alinhados. Porque assim, se você só está focado nesse ano, você vai fazer investimentos para o seu cliente que tem retorno em 2, 3, 5 anos. Se você só está focado no EBITDA, no lucro do ano atual, muitas vezes você vai estar na ganância de ganhar só com o negócio desse ano e depois vai perder tanto no equity value, que a empresa vai valer menos, e vai perder no futuro porque o seu negócio deixa de ser competitivo porque você não investiu o suficiente para se manter relevante para o mercado.
Então, assim, as empresas têm, e isso vem do top management, que é os KPIs da empresa e os KPIs do time têm que estar alinhados, não só para o curto prazo, mas para o médio e longo prazo. Se não tivesse KPIs alinhados a nível de inovação, não vai acontecer. Bom, genial. Acho que a parte dos KPIs é algo do que a gente não fala muito, mas que são essenciais para fazer qualquer planejamento de transformação de estratégia à realidade, né? David, você falou dos seus clientes, vocês na Leeds Adventures ajudam a empresas no México, na América Latina, a se transformar, a inovar. É que você tem alguma anedota, alguma história de algum projeto onde você pode nos contar sobre a importância de ter uma mentalidade focada no cliente? Eu acho que tem alguns que são bem conhecidos, tem uns que eu tive mais contato direto. Eu posso dar 2 exemplos que eu acho que são super relevantes, que todo mundo conhece. Um era do meu período em que eu estava na Sony Music, fazendo um pouco todo o tema digital da Sony, e eu estava morando em Miami, estava levando o negócio digital da Sony. E é interessante, porque assim, nunca se escutou tanta música como hoje. Mas o que era? A indústria estava habituada a CDs. Os CDs, basicamente, eu te vendo 12 canções, ainda que você só gosta de uma. Se você só gosta de uma música, mas eu vou te vender 12. Eu vou te vender isso por uma fortuna. E mais é assim, você tem que levar aquela coisinha prateada para todo lugar e tem que trocar e tudo. E nisso começaram a sair os iPods, leitores de MP3, alguma audiência provavelmente nem sabe o que são essas coisas, mas não faz mal. E começou a ser toda essa situação de o cliente queria um formato novo. Onde é que o cliente foi pegar? Napster. E nisso, eu lembro na altura até de falar, mas por que a gente não cria, como o Expedia para viagens, da indústria da música, uma coisa tipo um iTunes? Eles falaram, não, esse negócio não é importante, deixa para lá, a gente tem que focar nos CDs. Qual foi a estratégia? Entretanto, deram para o iTunes, na época acho que eram 30%, 40% de margem, que davam para eles, e basicamente eles falaram, não, nosso negócio é CDs. A parte interessante os clientes não queriam CDs, mas os clientes queriam música, mas eles falaram, não. Então, Sara, o que é que você faz quando os clientes não querem o que você está oferecendo para eles, na sua opinião? Olha, eu mudo o que ofereço. Primeiro eu entendo o que eles querem e depois eu ajudo as empresas a construir ou desenhar. Não faz isso, obriga eles. E se eles não querem, o que você faz é processa. Leva para tribunal e fala, você tem que comprar os CDs. E mais, se você fizer download de música, e muita gente não lembra disso, do Napster e tudo, se você usar o Napster, a gente vai em tribunal com você e vai conseguir que cancelem seu acesso à internet. Assim, é de loucos. Então, assim, o cliente quer o seu produto, mas você fala, mas eu te dou nesse formato. Não quero nesse formato e por isso estou indo com outro. Não quer, eu te vou em tribunal com você. É ridículo. Você tem outro caso que eu acho maravilhoso, que é o caso do Uber e dos táxis. Também eu acompanhei muito de perto, mas é assim, os táxis dão um péssimo serviço no mundo inteiro. Há exceções, mas são exceção, não é a regra. O Uber o que é que fez? Fez isso, foco no cliente, entendeu os problemas do táxi, entendeu o problema de transporte, resolveu esse problema. Eu acho que isso é um exemplo, e depois não é que o Uber seja uma empresa santa, fantástica, não, tem um monte de problema. Mas é assim, eles foram focados, entenderam o que o cliente precisava e mudaram. Então é assim, agora, você alguma vez viu os táxis virem e falar, sabe o quê? A gente dá um mau serviço, os carros são velhos, o serviço é mau, o serviço é caro, tipo, é tudo complicado nos táxis. Pagar com dinheiro, que nunca tem troco, câmbio, é difícil, não consegue chamar, tem que pedir assim na rua, agora já há uns apps e tal. Você queria fazer uma queixa, perdia alguma coisa, nunca encontrava. Tinha um monte de problema de segurança. No México eram famosos sequestros nos táxis, tipo, um monte de problema. Então, assim, e o Uber veio resolver isso. Você nunca escutou os táxis virem falar, não, sabe o quê?
a gente está dando um mau serviço, a gente reconhece isso, está aqui uma melhor forma de dar esse serviço, vamos dar esse serviço dessa melhor forma. Você nunca escutou isso? Não. A gente tem direito. E por isso, quem não cumprir, a gente vai fazer greve, a gente vai bater nos motoristas de Uber, a gente vai bater nos clientes do Uber, mas não vai melhorar o serviço. Cada vez que você não melhora o serviço e tenta ir com processos legais para evitar você mudar, normalmente se ferra quase sempre. Até indústrias mais controladas, como é o caso da indústria financeira, banco, tudo, você está vendo os fintechs tomando espaço. Então, assim, no final, a única hipótese que você tem para combater essa inovação, essas startups, é você ser mais inovador. E você pode ser. Por quê? Porque se você falou de empresas tradicionais no início, super relevante, assim, se você já tem inventário, tem marca, tem acesso a capital, tem muitas vezes loja física, distribuidores, faz uma estratégia omnicanal, faz uma coisa boa, pode financiar e tudo. E não, o que você está vendo muitas vezes é um bando de moleque indo pegar um monte de dinheiro, só que o que é que eles têm que vocês não têm? Coragem e a capacidade de tomar um risco e entender o cliente. Então, assim, e o que é que essas empresas têm? Todas essas coisas que eu falei, marca, capital, tudo. Então, não é criar uma startup, não, utiliza tudo que você tem, muitas vezes de uma unidade um pouco à parte, para ter independência e poder ser mais rápida e mais ágil e não estar bloqueada pelo que acontece dentro da empresa tradicional, mas e com isso você consegue conquistar o mercado. As que estão perdendo, honestamente, merecem perder porque estão sendo lentas. Concordo com você, David, mesmo se é uma afirmação um pouco dramática, mas é verdade, né? Que hoje em dia a gente não tem tempo, não tem espaço para empresas, para serviços que não têm o cliente no foco, no centro. Mas Sara, por dramático, é assim, se a gente for por dramático vai ser que eu acho que uma metade das empresas atuais vai quebrar nos próximos 10 anos. É verdade. Que eles não conseguem competir com a Amazon, não conseguem competir com o startup. E assim, a verdade é assim, ninguém gosta de escutar isso, porque todo mundo lembra quase o global warming, não, vai haver uma solução milagrosa. Não, ou a gente começa a mudar, as coisas vão mudar, a gente não vai estar e vai impactar a gente. Então, assim, e o problema é assim, muitas dessas empresas, tem empresas hoje em dia que já não são resgatáveis. E tem vários setores que já não tem sentido. Quando eu falava há 5, 6 anos, os táxis provavelmente vão desaparecer, todo mundo falava, você é louco, impossível. Hoje em dia eu falo, os táxis vão desaparecer, as pessoas só perguntam quando é que acha que vai ser. Adorei os dois exemplos, porque exemplificam muito bem duas indústrias que foram fortemente disruptidas e também indústrias que todo mundo, a gente conhece muito bem também como cliente, né? Então é mais fácil de ficar na posição do cliente. Agora, pode acontecer em tudo, B2B, indústria, banco, tudo. Esses exemplos eu usei porque são os exemplos mais fáceis. Agora, está acontecendo em todas as indústrias. É verdade, então não podemos esquecer que isto se é algo que ainda não aconteceu na sua indústria e que vai acontecer cedo, né? Bom, David, para concluir esta conversa tão interessante, não, eu gostaria... Continua sendo interessante, ótimo. De te pedir se você pode nos dar 3 recomendações para todos aqueles que agora estão nos ouvindo, os nossos participantes, os ouvintes do podcast desde Brasil, desde América Latina, é que eles estão pensando em mudar, estão pensando em desenhar uma estratégia focada no cliente, mas que não sabem por onde começar. Você tem algumas dicas para eles? Tenho, olha, a primeira recomendação que eu daria e que eu acho que muitas vezes quando a gente chega em clientes que as pessoas ficam tipo assim, mas como? Tipo, o que é que você está falando? A primeira coisa é a educação. Então educar o que é essa história de transformação digital, o que é agile, o que é e-commerce.
todo mundo tem você tem buzzwords por todo lado, não? Big Data. Todo mundo fala de Big Data. Mas depois ninguém está fazendo Big Data. Poucas empresas estão fazendo Big Data a sério. Não estão fazendo nem Small Data. Mas você chega com qualquer CEO, com qualquer executive, com qualquer executivo e não, data. Tá bom, mas fazer o que com data? Ok? Então, assim, a primeira coisa, e depois todo mundo fala muito sem saber do que está falando. Isso é um problema, porque assim, você não... As pessoas ficam intimidadas dentro, as que não sabem ficam intimidadas, por quê? Porque não querem ser consideradas obsoletas na organização. Não, o cara do lado... Eu chego, por exemplo, e falo, omnicanal. Omnicanal é super importante. O que é omnicanal? Omnicanal é ter muitos canais. Não, isso é multicanal. Omnicanal os canais têm que estar integrados. Então, assim, como é que você quer fazer? Isso me aconteceu numa empresa gigante no México, que foi... o CEO me chamou para ver como é que o processo de omnicanalidade, de transformação digital ia com eles. Falou, não, e omnicanalidade é o máximo. E eu chego e todo mundo falou, omnicanal! E o outro era customer centricity. E todo mundo, você falava com eles, bandeirinha, não, a gente é omnicanal e customer centricity. E depois, quando eu comecei a perguntar a cada um o que era para eles omnicanal e customer centricity, você tinha 7 visões diferentes dentro do top management. Então, as palavras estavam corretas, o significado era diferente para cada um e mais de metade deles nem sequer sabia o que era. Então, como é que você quer levar toda uma organização atrás disso se você não explica o que é? E muitas vezes as pessoas acham, isso é óbvio para todo mundo. Não, não é óbvio. Então, a primeira coisa é educa sobre os conceitos. Educa sobre o que está acontecendo na indústria. Muitas vezes, quando a gente faz projeto com empresa grande, acontece isso. Perguntou como que a primeira coisa é que você está dando um curso para a gente. Eu quero consultoria para fazer isso. Eu falei, não, mas eu não posso dar consultoria se cada vez que eu venho falar, estou falando do início. Porque ninguém sabe. Então, assim, primeiro a gente educa e vamos explicar o que é que isso é. Depois não tem expert em todos os campos. Então, assim, entender... Então, a primeira parte é educação. Depois vamos criar uma visão de onde queremos chegar. Então, assim, eu já trabalhei com muitas indústrias, e entendo de muitas indústrias, mas não entendo de todas. Assim, eu não entendo mais de sapatos que uma empresa que está fazendo sapatos faz 80 anos. Hoje em dia já entendo bastante por vários clientes, mas é assim. Então, é assim, vamos entender o seu negócio, vamos entender a sua empresa. Agora, com o que a gente explicou, vamos criar uma visão conjunta. E essa visão conjunta, e depois vamos fazer um roadmap, ok? E você falou de Agile, e eu, por exemplo, acho maravilhoso trabalhar com Agile por isso, porque você começa a ver resultados mais rápidos, não são coisas que nunca terminam e é muito mais dinâmico. Então, a gente recomenda isso muito também, o tema de Agile, crítico. E o terceiro, o que eu falaria é coragem. Eu utilizaria a expressão do que é que precisa para fazer o omelete no México. E assim, mas a verdade é essa, assim, você precisa de coragem, estar disposto a tomar risco e sair da sua zona de conforto. Se você não sair da sua zona de conforto, basicamente você vai ficar na mesma e vai ficar inventando desculpa. E só para terminar, eu acho que algo interessante hoje em dia, e as pessoas me falam muitas vezes, você é muito bruto na forma como fala e muito dramático. Já não é hoje em dia um tema de você é a próxima Amazon, você é o próximo Uber. É assim, já tem uma Amazon, já tem um Uber. Agora é assim, em muitos setores você ainda pode ser o próximo. Em alguns setores você ainda pode ser o grande líder do setor nessa transformação. Mas tem vários setores que já não é uma coisa que você fala, eu não tenho interesse em ser a Amazon ou a Uber do meu setor. Não, é assim, você faz isso, a sua empresa vai quebrar. Não tem de outra. Então, já não é uma questão de quanto eu vou crescer. Em alguns setores, nesse momento, como é que eu faço para decrescer menos e para sobreviver e para retomar um novo ar. Então, tem que ver de uma forma muito concreta também o que é que você está fazendo em cada momento e onde é que você quer chegar e que nesse momento é uma questão de sobrevivência. Genial, David. Acho que são umas recomendações, umas dicas muito claras, né? A educação, primeiro, temos que
educar, temos que convencer, as pessoas têm que conhecer quais são esses conhecimentos requeridos para o futuro das organizações, a criação de uma visão conjunta ou entender por que elas querem se transformar e a coragem, que acho que é uma mensagem muito legal para fechar o podcast de hoje. E bom, David, as tuas contribuições têm sido muito valiosas, muito obrigada por se juntar a nós e agradecemos. Obrigado pelo convite. Muito obrigada e agradecemos também a todos os nossos ouvintes por terem ficado hoje conosco no podcast do Embracing Agile. Não esqueçam que podem ouvir este podcast quantas vezes queiram através da plataforma. Publicaremos um podcast todas as sextas-feiras. Portanto, fiquem atentos ao nosso próximo convidado especial. Eu sou Sara Alvarez no Embracing Agile. Até a próxima!